Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor. Será que o pastor, ele prefere perder o dízimo ou uma ovelha? Tem muitos pastores que preferem perder a ovelha. Muitos preferem perder a ovelha porque não está dizimando. Muitas das vezes, às vezes não, ou deixou de servir por algum motivo. Ele não está nem aí. Ou por alguma circunstância que aconteceu dentro da igreja, seja lá por que for. Muitos deles preferem que vá embora, não tem mais nada para oferecer. E eu vou ler de Mateus 23, do 19 ao 25, que fala assim: cego que é mais importante a oferta ou o altar que santifica a oferta. Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão dízimo de hortelã, do endro e do cominho, mas tem negligências, o preceito mais importante da lei, a justiça e a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. E muitos pastores gananciosos, cheios de cobiças. Tem deles que sobe o altar, usa o altar, muitas das vezes joga praga na pessoa, nos fiéis, e os fiéis não percebem. Quando o pastor chegar no altar, ou para você mesmo em particular, seja lá como for, e dizer que você não, quem não dizima, não prospera, regride, você joga praga. Deus nunca disse isso, não. Deus nunca disse isso para fiel nenhum. Se você não dizimar, você não vai prosperar. Você perde. Tudo que você tem, você perde. Você vai regredindo. Deus nunca fez isso com fiel nenhum. Quando um pastor subir no altar e falar isso, repreenda ele. Se não quiser repreender em voz alta, que na palavra diz. Aqui diz que você pode repreender ele. Você repreende em espírito e manda Deus tomar conta dele. O pastor, quando pratica esse tipo de coisa, usa o altar para se vingar, o Senhor repreende ele. Meus irmãos, você que se sentiu frustrado porque o pastor acha que você não está entendendo, ele usa palavras acadêmicas ou algumas palavras bonitas, né? E tira da Bíblia o que ele quer e fala o que ele entender, né? Para ofender as pessoas, achando que as pessoas estão ali e não estão entendendo o que ele está ofendendo, achando que ele é o dono do altar. Eu quero dizer para alguns pastores que o altar não é seu. Você pode construir ele com todo o dinheiro que você tiver na sua conta, mas o altar não é seu. A sua vida, aliás, a nossa vida não é nossa, é do Senhor. Nada que tem nesse mundo é nosso, é do Senhor. E se vocês, alguns pastores que gostam de praticar isso, acham que é dono do altar, o altar é o do Senhor. Assim como ele lhe colocou, ele também pode lhe tirar. Lá em Jeremias, fala do 23, do 1 ao 4, fala sobre a repreensão de alguns pastores. Eu vou ler aqui para vocês sobre alguns pastores que acham que o Senhor não repreende ele quando ele usa o altar para se vingar. Lá em Jeremias, do 1 ao 4, fala assim: ai dos pastores que destroem e dispensam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel,
aos pastores que tomam conta do meu povo, foram vocês que dispensaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Não é eu que estou falando, não, é a Bíblia, viu? Pode ir lá em Jeremias do 1 ao 4. Muitos pastores não leem isso, não. Muitos pastores não leem isso, não. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles. Deus estabelecerá pastores que cuidam daqueles que alguns pastores expulsaram. Muitos expulsam por causa de dízimo. Tem muitos que tira pessoas de cargos porque não está dizimando. Isso é feio. Deus nunca cobrou para você louvar. Deus nunca cobrou para você tocar nada em igreja. Tem muitas igrejas que estão fazendo isso. Porque não está dizimando, está expulsando as ovelhas. Aí Deus fala aqui que Ele estabelecerá pastores. Aí diz bem assim, quando você sai, diz, esse é mais um desigrejado. Uma pessoa mais desigrejada é aquele que a própria Bíblia fala que muitos falsos profetas virá em nome de Jesus. E está acontecendo. Os falsos profetas gananciosos estão vindo em nome de Jesus e por ganância do dízimo estão expulsando as ovelhas, tirando do cargo. A ovelha se frustra, vai ficar ali fazendo o quê? Aí eles começam a pregar, criticar no altar, que isso é horrível, dizendo que a pessoa está desigrejada. Desigrejado é esse tipo de pastor. Ele é que é desigrejado. Na realidade, ele não tem que fazer uma reciclagem de teologia. Ele tem que pedir perdão a Deus. Ou então, se você acha que você não é apto para pregar tudo que está na Bíblia, renuncie o seu cargo. Renuncie o seu cargo. E continuando aqui, ele fala, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Se você sair por essa frustração, e o pastor diz que você está desigrejado, aqui fala aí. E eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Entregue tudo na mão do Senhor. E sobre vingança, a Bíblia também relata. Lá em Romanos 12, 19, do 19 ao 21, ele lhe dá a resposta também. Meus irmãos, você que não tem costume de ler a Bíblia, tudo que o pastor pregar no altar, não fique só naquele versículo, não. Leia o restante, anote em casa e conclua, porque às vezes o que ele quis falar do jeito dele está lá em cima. E às vezes a sua resposta que você quer está bem embaixo. A vingança lá em Romanos 12, 19 fala assim, sobre pastores que sobem no altar para se vingar. Fala do que quer, o que não quer, achando que as pessoas é leiga, né? E quando a pessoa está ali, que termina o culto, às vezes eles dizem assim, ele não entendeu, ele glorificou, ele passou batido, mas a gente deu a resposta. Você, como homem, deu a resposta que você quis e a que você não quis. Mas a sua resposta, vocês pastores que têm esse costume, quem vai lhe dar a resposta é Deus. Porque quem já ouviu isso, quem já passou por isso, confrontou você com o Espírito Santo de Deus só olhando para você, pregando no altar. E você achando que a pessoa estava ali, quando terminou o culto, não confrontou verbalmente, não lhe perguntou nada, não falou nada. Aí você achou que, é leigo. Mas a resposta que você deu, como quis e como não quis, Deus vai lhe dar a resposta. Não é ser humano, não. Porque a vingança que você fez, lá em Romanos fala assim,
Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se vingue, não debata, entregue na mão de Deus. Se quiser confrontar com ele, confronte com o Espírito Santo de Deus, mas não você como ser humano. Porque nós como ser humano somos falhos. Não vai fazer nada, não vai resolver nada, só vai errar. Então, o que é que você tem que fazer? Se você tem um compromisso com a igreja, se você serve a ela, e aconteceu essa frustração, essa vingança, conclua o seu compromisso. Lá em Romanos 12:19 fala: entregue na mão do Senhor, deixe que a ira é do Senhor, não é sua. No 19:21 fala assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Conclua os seus compromissos, entregue na mão do Senhor, Ele tudo fará. Deixe que a ira é do Senhor, não é sua. E falando sobre raiz, tem pastor, e para se vingar também, quando perde uma ovelha, ele fala sobre a raiz. Só que ele fala como ele quer. Ele lê só esse versículo aqui, Mateus 13, ele leu 21 só. Só que eu vou ler para vocês também, do 24 ao 30. No 21 fala assim, todavia, visto que quem não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo o abandona. Aí ele usa esse termo, isso em um culto, tem pastor que faz isso no culto, usando esse termo, e aí desce o sarrafo, como ele quer, falando o que vem do coração e da mente, do jeito que ele quiser, sendo que a resposta para ele que fez isso, porque ter raiz, achar que não tem raiz por causa dessa frustração, são pastores que vivem ainda no tempo do coronelismo. O que é que o coronel faz? Mandar. Ele quer mandar quando existe algum erro, falar o que quer, dizer o que quer e que a pessoa baixe a cabeça. Se tiver errado, está no direito de baixar a cabeça. Procure a corrigir. Mas quando tem algumas situações que às vezes está certo ou balanceado, e às vezes você encontra alguém que também fale no seu mesmo patamar, retribua e fale algumas verdades, tem um tipo de coronelismo que não aceita. Entendeu? Aí ele vai para o altar, lê o versículo, provavelmente quando ele vai criticar, ele lê o versículo 21 achando que a pessoa não tem raiz. Não ter raiz não é aquela pessoa que foi criada com mãe e pai, e sempre viveu bem no financeiro, sempre teve tudo o que queria. Isso não é raiz não, viu? Quero dizer para alguns pastores e alguns seres humanos que isso não é raiz não. Raiz tem fiel que já sofreu muito, por mais que não seja rico, tem uma condições boas, vive bem no nível dele, mas tem uma raiz tão forte que foi Deus que segurou. Ir para o altar, contar um testemunho que dizer bem assim, eu me dedico tanto ao Senhor, porque eu sei de onde eu vim. Vim de uma fama que muitos têm, muitos que são solteiros, que são do mundo, têm essa fama. Muitos que veio da prostituição, da bebedeira, outros das drogas, e chegar no altar só falar isso, e dizer que o outro não tem raiz, isso não é raiz não, viu? A gente sofreu muito mais. Vou dar a palavra do 24 ao 30 sobre quem tem raiz e quem não tem. Provavelmente quem fala só leu o 21. Mas lá do 24 ao 30 fala assim, Jesus lhe contou outra parábola dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente
boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espiga, o joio também apareceu. O servo do dono do campo dirigia-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, repreendeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que eu tiremos? Quer que eu tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, você poderia arrancar com ele o trigo. Deixe que cresça juntos até a colheita, e então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Essas pessoas são joio, amarre elas e queime. Então, meus irmãos, todo culto que você for, toda vez que você for no culto, congregue em uma igreja, você serve em alguma igreja, não deixe pastor nenhum frustrar você, nem lançar seta. Aquele que não dizima, não oferta, ele não prospera, ele anda para trás. Quem andou para trás ganhando dinheiro foi Michael Jackson. Entendeu? Nem caranguejo anda para trás, caranguejo anda de lado. E caranguejo não é azar nenhum para a vida de ninguém. Pelo contrário, caranguejo deixa muitas mesas de fartura aí. Tem gente que não tem nem condições de comprar um caranguejo. Então, não aceita esse tipo. Repreenda, entendeu? Quando ele disser: se você não dizimar, você não é próspero, repreenda que isso é praga. Deus nunca fez isso com ninguém. Deus andou com os pobres. Deus andou em Cafarnaum. Ele curou cego, aleijado, surdo, mudo. Entendeu? Não aceite isso. Ninguém. Procure essa direção a Deus, que Deus vai direcionar um pastor e venha cuidar de você perfeitamente. Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus limpe os altares deles que estão usando, sendo falsos profetas, em nome de Jesus. Que Deus derrame o sangue do Filho dele sobre as nossas vidas e esse mundo que está aí. Muitos falsos profetas, muitos hipócritas, muitos interesseiros, muitos gananciosos. Deus abençoe todos nós e até a próxima, meus irmãos.